Se você acredita que coragem é coisa de filme, vai mudar de ideia agora. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta história com quem acha que só soldados com armas fazem diferença em uma guerra. Porque o que essa mulher fez, sem receber um único disparo de honra, salvou mais vidas do que muitos generais em campo. O campo médico de emergência havia sido montado a apenas 2 quilômetros da linha de fogo, onde as tropas brasileiras prestavam apoio logístico a missões internacionais no sul do Laos. Era 1971. E embora oficialmente o Brasil não estivesse em guerra, médicos e enfermeiros militares brasileiros atuavam sob bandeira neutra em operações de evacuação e resgate. Entre eles, estava a tenente-enfermeira Cecília Duarte, enviada como voluntária, após se destacar em missões humanitárias na selva amazônica. Tinha apenas 27 anos, mas sua ficha era limpa, seu pulso firme, e sua vontade de servir ia além das ordens. Aquela era sua primeira missão internacional, e segundo seus superiores, talvez fosse a última, caso algo desse errado. O hospital de campanha era precário, improvisado com lonas e caixas de suprimentos empilhadas como paredes. Mas o que realmente tornava aquele lugar especial era a calma com que Cecília lidava com o inferno ao redor. E foi ali que ela começaria a mudar a história, sem que ninguém notasse. A chegada de feridos era constante, trazidos em jipes militares cobertos de sangue, às vezes ainda sob fogo cruzado, de franco-atiradores camuflados. Cecília corria de uma maca a outra com precisão cirúrgica, improvisando torniquetes com tiras de farda, anestesiando com doses mínimas e removendo estilhaços com uma pinça de costura. Não havia cirurgião no acampamento, o que significava que decisões de vida ou morte recaíam sobre ela menos sozinha, sob pressão, sem garantias. Os soldados a chamavam de a sombra que cura, porque mesmo nos momentos mais escuros, ela aparecia e resolvia. Uma vez, durante um ataque noturno, ela arrastou um sargento ferido por 400 metros até um abrigo, usando apenas a alça do próprio colete como corda. Ela não gritava, não se desesperava, apenas fazia o que precisava ser feito. E essa compassiva começava a incomodar gente que usava estrela no ombro, mas nunca sujou as mãos de terra e sangue. No comando da base estava o capitão Silveira, um homem que entendia mais de relatórios do que de trincheiras. Ele via com desconfiança o respeito que Cecília conquistava entre os soldados, acreditando que estava sendo romantizada por conta de sua aparência frágil. Mas os relatos que chegavam dos suboficiais deixavam claro: sem ela, a taxa de sobrevivência teria despencado. Na terceira semana, uma ofensiva surpresa deixou 19 homens feridos em menos de 2 horas. E todos foram estabilizados graças à agilidade de Cecília em reorganizar a enfermaria em tempo recorde. Ainda assim, o capitão insistia em submetê-la a relatórios e protocolos, atrasando o reabastecimento de seus materiais. Ela aprendeu então a esconder seringas e antibióticos em embalagens de ração, driblando a burocracia com a mesma precisão que driblava a morte. E ali, no silêncio tenso entre explosões, Cecília passou a entender que em guerra não se luta só com armas. Se luta com ética, com inteligência e com coragem teimosa. Numa madrugada sufocante de agosto, uma emboscada atingiu a escolta de um comboio médico que levava remédios ao vilarejo de Banfai. 2 veículos foram destruídos e os sobreviventes estavam encurralados, sem comunicação e sem água, a pouco mais de 6 quilômetros da base. Quando a notícia chegou ao posto de comando, Silveira hesitou em autorizar uma equipe de resgate. Perda aceitável, ele disse, diante de outros oficiais. Mas Cecília não aceitou. Em silêncio pegou seu kit de atendimento, reuniu 2 soldados dispostos a desobedecer ordens, e partiu com um jipe durante a noite. Foram guiados apenas por uma lanterna coberta com pano vermelho, para evitar chamar atenção. Passaram por estradas minadas, escombros e trechos de floresta, ainda com fumaça dos disparos. Quando chegaram, encontraram 3 feridos à beira da morte e um quarto agonizando com o pulmão perfurado. Cecília fez uma drenagem torácica improvisada com uma seringa e um tubo de plástico. Salvou todos. Voltou ao amanhecer. E não disse uma palavra no relatório. Aos poucos, começaram a circular boatos entre as tropas de que a senhora de branco tinha pacto com a morte. Diziam que, enquanto ela estivesse no campo, ninguém morreria. Ela, claro, ria dessas histórias, mas no fundo sabia que essa lenda a protegia mais do que qualquer uniforme. Sua fama chegou até ao destacamento aliado do Reino Unido, que pediu para que Cecília acompanhasse uma evacuação de feridos britânicos nas montanhas de Falun. Lá, ela usou cordas, redes e até uma estrutura improvisada com pedaços de bambu para transportar 2 soldados feridos por 4 horas, selva adentro. Os britânicos a apelidaram de White Phantom. O comandante deles disse: "Vocês mandaram uma enfermeira?
pois saibam que ela vale por uma companhia inteira. Mas no Brasil, nenhum relatório oficial mencionava seu nome. Ela era só um número de registro, um ponto entre milhares. E isso não a incomodava menos porque a única coisa que ela queria era ver aqueles rapazes vivos voltando para casa, com o avanço das tropas inimigas e o colapso das rotas seguras. A base médica recebeu ordem para evacuação imediata. Muitos equipamentos foram abandonados, e o caos se instalou entre os mais novos. Cecília, em vez de partir no primeiro helicóptero, ficou até o último segundo, ajudando a organizar feridos, por prioridade de evacuação. Quando finalmente subiu, a bordo, segurava a mão de um jovem soldado que tremia de dor com a perna esmagada. Durante o voo, aplicou morfina sem agulha menos, pois todas haviam sido deixadas para trás, usando um método que aprendera com enfermeiros vietnamitas. Ao chegar ao campo seguro, os oficiais responsáveis sequer notaram sua presença. Nenhuma palavra, nenhum registro. E ela não pediu. Sabia que guerras não premiam quem carrega, mas quem manda. E isso sempre foi o que mais a doeu. Saber que, para muitos, ela nunca esteve ali. De volta ao Brasil, Cecília foi designada a um posto administrativo no Hospital Militar de Curitiba, longe das zonas de conflito. Carregava nos ombros um trauma silencioso, pois entre os que salvara, 2 morreram meses depois por infecções evitáveis. Pediu para voltar ao campo. Foi negado. Enviou relatórios com propostas de melhorar a triagem de evacuação. Foram arquivados. Uma vez ouviu um coronel dizer que enfermeira não é combatente, é apoio. Aquilo ficou gravado em sua mente, como uma cicatriz moral. Ela começou a escrever relatórios paralelos, descrevendo técnicas improvisadas que salvaram vidas, mas nunca os assinava. Queria que fossem usados, não creditados. E assim, aos poucos, seu nome foi desaparecendo dos registros. Mas sua atuação, mesmo invisível, continuava influenciando quem vinha depois. Anos mais tarde, durante a revisão de medalhas por bravura para missões estrangeiras, o nome de Cecília foi mencionado por um general britânico aposentado. Ele enviou uma carta formal ao exército brasileiro, dizendo que o White Phantom havia salvado vidas britânicas e merecia reconhecimento. Mas como ela não constava como combatente oficial, o pedido foi arquivado. Quando soube disso, Cecília apenas sorriu. Eles foram salvos, não é? Então a medalha está onde importa. Seu tom era calmo, mas seus olhos entregavam um cansaço profundo. Começava a perceber que talvez nunca receberia nada além do silêncio. Mas ela sabia que as verdadeiras honras não são feitas de metal, são feitas de memórias. Uma das vidas que Cecília salvou naquele cerco em Banfai foi de um recruta chamado Davi Marcondes. Anos depois, Davi tornou-se médico, especializou-se em trauma de guerra e passou a treinar equipes para atuar em zonas de conflito. Em cada palestra que dava, contava a história de uma enfermeira que aparecia no meio do tiroteio e salvava vidas sem nunca levantar a voz. Um dia, após uma conferência, um repórter lhe perguntou: "Essa mulher existiu mesmo?" E Davi respondeu: "Se você está vivo por causa de alguém, você nunca esquece o rosto dela." Foi assim que o nome de Cecília voltou a circular, não por um jornal, não por um governo, mas por gratidão, no mesmo banco onde recebia sua pensão de veterana. Cecília costumava sentar-se longe da fila, observando as pessoas com um olhar sereno. As atendentes a tratavam com gentileza, sem saber quem ela havia sido. Uma vez, uma criança se aproximou e perguntou: "A senhora já foi enfermeira?" Ela respondeu: "Fui, isso." Mas por dentro, lembrava-se de cada rosto que havia segurado entre as mãos, de cada nome que gritou por socorro, e de cada silêncio que sobreviveu ao barulho da guerra. Ela nunca ganhou uma medalha, mas sabia que carregava algo mais pesado: as vidas que só ela conseguiu salvar. Se essa história te emocionou até aqui, imagine o que ainda está por vir. Menos curta o vídeo agora, inscreva-se no canal e compartilhe. O mundo precisa lembrar que nem toda guerra é vencida com tiros. Algumas são vencidas com coragem silenciosa. Cecília nunca buscou prestígio, mas sempre soube que alguém, em algum lugar, lembraria do que ela fez. Em 1993, um grupo de veteranos do Sudeste Asiático se reuniu em uma conferência humanitária nas Filipinas, e entre os relatos de batalhas, um nome voltou a ser citado discretamente. Uma enfermeira brasileira, de cabelo preso, olhos firmes, e mãos que pareciam saber mais do que muitos médicos. Um coronel australiano jurava que ela aparecera num acampamento onde ninguém mais queria ir, e que salvara 2 soldados com febre hemorrágica com nada além de carvão e folhas fervidas. Uma major da Nova Zelândia disse que só havia visto alguém igual nas histórias de Florence Nightingale, mas ninguém sabia seu nome completo. Para eles, era apenas a brasileira. E assim, sem saber,
Cecília se tornava um mito internacional, enquanto no Brasil seguia sendo mais uma aposentada com crachá de hospital militar vencido. Enquanto sua figura se apagava dos registros oficiais, o legado de Cecília ganhava vida por onde ela passava. Em 1998, fundou discretamente um grupo de voluntárias para preparar jovens enfermeiras militares para atuação em zonas de risco. Chamavam-se as Invisíveis, não por falta de coragem, mas por saberem que reconhecimento nunca viria. O treinamento envolvia técnicas de improviso, disciplina emocional e, acima de tudo, ética. Ela dizia: "Vocês não estarão lá por fotos, nem por medalhas. Estarão lá porque ninguém mais terá coragem de estar." Durante esse grupo formou dezenas de profissionais que atuaram em operações internacionais, sem nunca esquecer o que Cecília ensinava: que salvar uma vida era o suficiente para justificar qualquer sacrifício. E ainda assim, ela jamais aceitou dar entrevista ou aparecer em campanhas. Dizia apenas: "Minha guerra foi longe demais. Agora deixem as próximas vencer a delas." No início dos anos 2000, um documentário estrangeiro chamado Ghosts in the Jungle causou impacto ao trazer relatos de veteranos sobre figuras anônimas que mudaram o curso de operações sem nunca receber crédito. Um dos entrevistados, um ex-agente de inteligência canadense, contou sobre uma mulher que apareceu com um jipe cheio de feridos, sozinha, no meio de um cerco, e saiu dirigindo calmamente sob fogo inimigo. Como se levou compras para casa. Quando mostraram uma foto antiga de Cecília, ele parou e disse: essa mulher, foi a única vez que vi alguém sorrir com sangue até os cotovelos." O trecho viralizou na internet. Começaram a surgir postagens perguntando quem era a enfermeira brasileira esquecida pela história. E mesmo sem confirmar nada, Cecília sabia que era questão de tempo até baterem à sua porta. Porque heróis silenciosos são assim. Ninguém os vê, até o dia em que o silêncio incomoda mais que a verdade. Cecília foi procurada por uma historiadora da UNB, interessada em compilar relatos de profissionais da saúde em conflitos internacionais. A princípio, ela recusou, mas ao saber que outras veteranas estavam falando, decidiu contribuir menos com uma condição: que seu nome fosse omitido. Enviou por carta manuscrita 27 páginas de relatos técnicos, rotinas de emergência, improvisações e até mapas de refúgios médicos usados durante a evacuação do Laos. Aqueles relatos se tornaram parte de um livro premiado, Quig um mês depois. Seria usado como manual alternativo em missões humanitárias da Cruz Vermelha. Ela nunca pediu cópia. Nunca quis saber do lançamento. E quando soube que seu método foi batizado de protocolo código, apenas riu e disse: "Sede Cecília, ou de covardia burocrática." Porque mesmo longe do campo de batalha, ela ainda combatia menos com ironia, com lucidez, e com aquela postura ereta de quem nunca se ajoelhou diante da injustiça. Mas nem todos ficaram felizes com sua história voltando à tona. Em 2009, o Exército Brasileiro iniciou uma revisão interna de registros de missões humanitárias, e seu nome reapareceu em relatórios esquecidos. Alguns oficiais mais jovens sugeriram que ela recebesse condecoração póstuma em vida. Causou incômodo entre membros mais antigos, que preferiam manter certos arquivos silenciosos. Havia receio de que abrir espaço para ela criasse precedente para outros nomes negligenciados. Cecília foi informada informalmente de que a força estava reavaliando sua trajetória. Ela respondeu com uma carta curta: "Se vocês precisam rever o que eu vivi, é porque não estavam lá. E se não estavam, não me devem nada." A carta circulou entre jovens soldados como um manifesto de integridade. E pela primeira vez em décadas, seu nome começou a ser citado nos corredores da Escola de Saúde do Exército como símbolo de honra real. Foi também nesse período que Cecília começou a perder a visão. A degeneração era lenta, mas inevitável. Mesmo assim, recusava ajuda. Lia com lupa, escrevia com letras enormes, e usava a memória como ferramenta. Começou a gravar relatos em fitas cassete, guardadas em caixas rotuladas por anos e datas de missão. Certa vez, ao visitar um jovem enfermeiro ferido, que havia sido transferido da missão no Haiti, ela apenas segurou sua mão e disse: "Você vai salvar mais gente do que eu. Só precisa sobreviver à primeira injustiça." O rapaz chorou, e aquela visita virou lenda entre os corredores do hospital militar. Diziam que Cecília podia curar com a voz. Outros diziam que ela trazia azar, porque revelava verdades que ninguém queria ouvir. Mas ela sabia que o tempo faz sua própria triagem, e que a verdade, como ferida bem tratada, sempre cicatriza. Em 2011, um jornalista investigativo chamado Caio Rebouças decidiu fazer uma série sobre heróis sem nome. E entre dezenas de depoimentos, encontrou o arquivo de Davi Marcondes, menos aquele jovem salvo em Banfai. Davi lhe entregou uma carta: "Se quiser saber sobre a mulher que salvou minha vida,
Vá até o Hospital Militar de Curitiba. Ela estará lá. Ou deixou algo para trás. Caio foi. Encontrou Cecília sentada em silêncio na capela do hospital. Conversaram por 3 horas. Ela não autorizou gravação, mas contou tudo, cada detalhe, com precisão militar, e ao final, disse: se for escrever, escreva para lembrar, não para vender. Caio, e por respeito, guardou a história. Por mais de 5 anos. Só publicou após sua morte, mas a entrevista virou lenda nos bastidores do jornalismo investigativo militar. No aniversário de 90 anos do Hospital Militar, um bigrupo do ex-alunos organizou uma homenagem surpresa para Cecília. Fizeram uma placa com seu nome, discretamente instalada no pátio da enfermaria, com os dizeres: aqui passou quem salvou, sem armas, e venceu sem medalhas. Ela foi levada ao local, sem saber. Quando viu a placa, apenas tocou com os dedos e disse: vocês sabem que isso vai sumir, né? Todos riram. Mas naquele instante, pela primeira vez, Cecília sentiu que parte do peso que carregava estava sendo compartilhado, não com o Estado, mas com aqueles que realmente entenderam o que ela foi. Aquilo, para ela, valia mais do que qualquer cerimônia. Official. No fim daquele ano, Cecília doou todos os seus cadernos, fitas, registros e equipamentos à Escola de Formação de Enfermeiros de Guerra, com uma carta dizendo: o que eu fiz não me pertence, pertence aos que virão. O diretor da escola chorou ao ler, e decidiu criar um módulo no curso chamado Técnicas de Campo Cecília Duarte. O conteúdo era sigiloso. Só os formandos com melhores notas tinham acesso. E assim, sua presença continuava em campo menos através de mãos jovens, treinadas, silenciosas, exatamente como ela desejava. Nos últimos anos de vida, Cecília já não saía mais de casa. Morava sozinha, numa casa simples com jardim bem cuidado. Recebia poucos, mas todos que entravam saíam mudados. Ela falava pouco, mas cada palavra carregava décadas de guerra. Um dia, disse a um aluno visitante: a única guerra que não se vence é a de ser esquecida. Por isso, escreva. Sempre escreva. E com essa frase, selou o ciclo de uma mulher que salvou mais do que vidas. Salvou a memória de um país que insiste em ignorar seus verdadeiros heróis. Essa história merece ser lembrada menos. Então curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe agora, porque o país pode ter esquecido sua heroína. Mas nós não vamos deixar que isso continue. A saúde de Cecília começou a declinar. Nos últimos meses, e mesmo sem fazer alarde, os antigos alunos sabiam que algo mudava no ar. Passaram a visitá-la com mais frequência, sempre respeitando seu silêncio e sua rotina. Ela já não caminhava sozinha, mas ainda corrigia textos de treinamento com caneta vermelha, e ouvia atentamente os áudios que recebia das novas missões no exterior. Ela dizia que não podia mais salvar ninguém com as mãos, mas podia como. Gravou suas últimas mensagens numa fita onde repetia para as futuras gerações: vocês vão encontrar a guerra onde menos esperam, e talvez ninguém veja o que vocês fizeram, mas se alguém viveu por sua causa, você já venceu. A fita foi copiada, digitalizada, e hoje faz parte de um módulo sigiloso de formação. Sua voz continua ensinando. Mesmo depois da partida, Cecília faleceu numa tarde de inverno silenciosa, cercada apenas por 3 ex-alunos e uma bandeira dobrada em seu colo, sem pompa, sem nota oficial, sem desfile de farda. O velório foi breve, mas impactante. Vieram soldados que atuavam no Haiti, no Congo, no Líbano, menos muitos que nunca a conheceram pessoalmente, mas que haviam sido treinados por quem foi treinado por ela. Nenhum deles usava insígnias, nenhum tirou fotos. Todos ficaram em silêncio, como se aquilo fosse uma operação. Ao final, deixaram pequenos objetos sobre o caixão. Um torniquete improvisado, uma medalha partida ao meio, uma faita com minô. Surgi pequenos símbolos de um legado que não cabia em estátuas, mas sim em gestos. No dia seguinte, uma pequena reportagem foi publicada em um blog militar independente com o título: Morre a enfermeira que ensinou a salvar no silêncio. A matéria viralizou discretamente em círculos fechados de veteranos e instituições militares. O que era para ser um texto simples, virou um ponto de partida. Ex-alunos começaram a mandar cartas, vídeos e relatos sobre como a metodologia de Cecília tinha mudado suas carreiras. Um deles contou que, graças ao protocolo dela, salvou 5 crianças numa operação de paz na África Central. Outro disse que aplicou as mesmas técnicas num acidente de ônibus em São Paulo. Ela havia criado algo que transcendeu o campo de batalha, menos uma ética de ação. E agora, mesmo ausente, começava a ser reconhecida, mas não como uma heroína. Walker, como a mãe de uma doutrina por pressão da comunidade militar internacional, o Ministério da Defesa do Brasil foi questionado sobre por que Cecília Duarte,
nunca havia sido condecorada. A resposta oficial foi evasiva, dizendo que não constavam registros formais de participação como combatente. Mas a repercussão pegou mal, e mesmo sem admitir falha, o governo decidiu criar uma comenda nova, Medalha de Serviço Humanitário, em zona de risco. E a primeira entrega foi feita postumamente a Cecília. Sua família foi chamada para a cerimônia, mas ninguém apareceu. Em vez disso, um de seus ex-alunos subiu ao palco, deixou a medalha no chão e disse ao microfone: "Ela não salvou vidas por isso. Mas vocês sabem disso, não sabem?" Sala silêncio, e a medalha foi deixada ali, sem brilho, exatamente como Cecília gostaria. No exterior, porém, a história foi diferente. Um canal britânico produziu um mini-documentário, chamado The Brazilian Ghost Nurse, que alcançou milhões de visualizações. Veteranos do Reino Unido, Austrália, Canadá e Nova Zelândia deixaram comentários emocionados. Muitos diziam: "Ela me salvou. Eu vi essa mulher em campo. Nunca soube o nome dela, mas nunca esqueci o rosto." O impacto foi tão grande que universidades de medicina militar incluíram o estudo de sua atuação em disciplinas opcionais. A mulher esquecida pelo seu país virou lenda em países que ela ajudou sem sequer falar o idioma. Era como se, mesmo depois de tudo, o mundo soubesse encontrá-la. Porque coragem verdadeira nunca desaparece. Só espera o tempo certo de ser reconhecida. Num hospital militar da Suécia, uma enfermeira de 24 anos usava um cordão com um pingente em forma de seringa de madeira menos feito à mão. Quando questionada, ela disse: "Foi um presente do meu instrutor, que foi treinado por alguém no Brasil chamada Cecília." O símbolo havia se espalhado. Pequenos objetos, pequenas frases, gestos simples que carregavam seu nome sem nem sempre citá-lo. Ela se tornou um mito funcional. A modelo de referência, silencioso. E em tempos onde o heroísmo é vendido em redes sociais, ela provava que há grandeza em simplesmente fazer o que precisa ser feito, sem testemunhas, sem aplausos. No Brasil, anos depois, um grupo de enfermeiras militares criou o Instituto Duarte, dedicado a formar profissionais para missões em áreas de guerra e calamidade. O lema do Instituto: salvar sem ser visto. To do's Ocean. No dia 12 de julho, data da operação em Banfai, elas realizam um exercício simbólico. Resgatar um ferido imaginário em silêncio, em um campo simulado. É um ritual, uma memória viva. E toda vez que completam o exercício, param, tiram o boné e fazem 1 minuto de silêncio. Não para a morte, mas para a memória. Porque, como Cecília dizia, o silêncio também salva. O Exército Brasileiro, décadas depois, publicou uma revisão histórica de missões humanitárias e incluiu o nome de Cecília Duarte numa nota de rodapé. Sem foto, sem destaque. Mas lá estava, como se de alguma forma ela tivesse vencido. Até a burocracia. Foi a primeira mulher não combatente a ser citada em um relatório de revisão de atuação médica em zona de combate. E mesmo que os nomes nas cúpulas não tenham mudado, os soldados de base começaram a citá-la como referência. Nos treinamentos, seu nome passou a ser usado como sinônimo de calma, improviso e firmeza. Ela virou verbo. Faz um Cecília nisso. E isso era mais do que qualquer medalha jamais poderia representar. Hoje, a história de Cecília Duarte é contada de boca em boca nos corredores dos hospitais militares. Não como uma lenda intocável, mas como alguém que fez o impossível, com o que tinha. Cada vez que uma enfermeira improvisa com pouco, cada vez que alguém escolhe salvar antes de esperar ordem, o espírito de Cecília se manifesta. Sua força não estava em combate, estava em cuidar. Sua arma era a mão. Sua munição, o tempo. E seu campo de batalha era cada corpo ferido que ela se recusou a abandonar. Quando perguntavam por que fez tanto sem reconhecimento, ela dizia: porque ninguém mais ia fazer. Ela voltou para casa sem medalha, sem faixa, mas voltou com o que ninguém mais poderia trazer: vidas salvas, verdades mantidas, e a certeza de que mesmo o menor gesto, quando feito com convicção, pode se tornar eterno. Cecília Duarte foi enterrada sem uniforme, mas, no corpo de centenas que passaram por suas mãos, ela jamais deixou o campo de batalha. Porque há guerras que continuam mesmo depois da última sirene, e há soldados como ela, que continuam mesmo depois da guerra.